Então, aquela grande aliança, em duas usinas apenas, o Ricardo está aqui me relembrando. Então, do ponto de vista do que eu estava falando, daquela aliança estratégica, nós temos de um lado o setor privado, com esse tripé, Vale, Dom Cook e Posco. E temos do outro lado, obviamente, o setor público. E aí, sob a liderança firme e a liderança exemplar do governador Cid Gomes, que esteve diretamente envolvido em todos os passos da consolidação desse projeto. O governador Cid participou diretamente de cada etapa que foi vencida, que foi superada, que foi efetivamente consolidada para chegarmos hoje aqui, dentro desse momento extremamente importante, que no último dia 16 teve a assinatura desse contrato lá na sede da Vale, no Rio de Janeiro. Obviamente, evidenciando alguns passos dos quais o governador liderou esse processo, primeiro eu remonto, deputado Zezinho Albuquerque, do terreno. Quando o terreno que hoje a Companhia Siderúrgica do PECEM se implanta, ainda era uma área, deputado Zezinho, ali dividido em vários pedaços, e o governador se colocou, inclusive, diretamente à disposição para ir lá e conversar com as pessoas. Senão eu vou lá, vou conversar com as pessoas, esteve conversando com as pessoas em várias oportunidades. Tá certo? Me determinou lá, Eduardo, você vai de casa em casa, converse com as pessoas. Nós fizemos isso, estivemos lá de casa em casa, cadastrando as pessoas, conversando com as pessoas, explicando o que era que ia acontecer ali, o que aquela região ia se transformar, para que não houvesse, de modo algum, deputado, líder, Antônio Carlos, informações faltantes nesse processo, mas que a gente pudesse esclarecer às pessoas o que era que aquilo tudo representava, o momento histórico que nós estávamos vivendo. Temos essa casa agora consolidando, meu presidente Roberto Cláudio, a criação de uma mensagem, a aprovação, a partir de uma mensagem de criação, em um projeto encaminhado pelo governador Cid Gomes, da unidade gestora do PECEM, do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Mais uma iniciativa que eu evidencio do governador Cid Gomes dentro dessa vertente do setor público. Por quê? Porque o Complexo Industrial e Portuário do PECEM não pode, de modo algum, ser entendido de forma sem ser integrada. Ele tem que ser entendido de forma integrada a partir dos dois municípios fortes, e aí eu destaco a predisposição muito positiva, o desprendimento que tem por parte do prefeito Dr. Washington da Caucaia e do prefeito Walter Júnior de São Gonçalo do Amarante, pela disponibilidade que eles têm e se engajaram dentro dessa iniciativa do governador Cid Gomes desde o primeiro momento. Porque aquela área, ela tem impacto a partir desses dois municípios, mas impacto em todo o estado do Ceará e impacto além das divisas do estado do Ceará. Então aquela área, agora a partir da apreciação dessa Casa Legislativa, da unidade gestora do PECEM, vai ter também, por iniciativa do governador Cid Gomes, mais uma oportunidade de consolidar a melhor adequação de todas as políticas que devem ser programadas para aquela área. Obviamente destaco também a segurança institucional, porque quando você tem um governo que é referência, obviamente você atrai mais incentivos, mais capital privado. E o Ricardo mencionou aqui o estado do Ceará como sendo o quarto estado do Brasil em investimento. Eu quero ressaltar, Ricardo, isso que você mencionou, que nós estamos falando isso em termos absolutos. Em termos absolutos. Porque quando nós falamos em termos proporcionais, o estado do Ceará, ele é o maior investidor público de todos os entes da federação. E como o presidente Roberto Cláudio aqui está me falando, a gente está falando de consolidado, e o presidente Roberto Cláudio está dizendo que nesse ano de 2011 nós devemos encerrar como o terceiro colocado em investimentos absolutos. Só lembrando, no primeiro quadriênio, o governador Cid Gomes investiu 6,9 bilhões de reais. E no PPA, que essa casa, agora, meu deputado Zezinho Albuquerque, consolida a sua aprovação até o fim desse exercício, estão previstos investimentos da ordem de 17 bilhões de reais. Desses 17 bilhões de reais, o Ricardo aqui ressaltou a infraestrutura, e é mais um item dentro desse apoio do setor privado, a infraestrutura naquele porto. E dentro desse contexto, dos 17 bilhões, deputado Sérgio Aguiar, 8 bilhões desse atual PPA
eles estão previstos na rubrica de infraestrutura e logística. O porto do Pecém, ele é um novo porto. A inauguração que o governador fez é absolutamente mais do que um outro porto. E ele vai entregar com isso mais dobrado ainda. Agora, ao final do seu segundo mandato, agora no ano de 2014. A Correia Transportadora. Nós temos uma Correia Transportadora que é absolutamente referência, tubular, sem gerar absolutamente nenhum tipo de qualquer tipo que seja de efeito que não seja o positivo na natureza. Então, todo esse é o contexto que faz parte dentro do apoio do setor público, dentro da aliança estratégica que eu me referi, deputado Antônio Carlos. Foi colocado aqui, pelo gerente geral de Relações Institucionais, nosso amigo Ricardo Parente, a questão da mão de obra. A questão da mão de obra é mais uma preocupação. O governador consolida agora, o governador Cid, a construção do Centro de Treinamento Técnico Corporativo, lá no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Para que esse Centro de Treinamento Técnico Corporativo lá no Pecém? Para exatamente nós termos a oportunidade de formar toda a mão de obra, presidente Roberto Cláudio, que seja demandada pelos empreendimentos da área, mas com foco, obviamente, no empreendimento siderúrgico e no empreendimento da refinaria. Esse é o foco. Agora, formar esses profissionais, meu caro deputado Zezinho Albuquerque, que nesse momento assume a presidência, formar esses profissionais não a partir de um corpo docente que esteja disponível, mas sim a partir da demanda já identificada, e o governo do Estado teve esse cuidado de fazer, juntamente com o setor privado, identificar, por meio de várias reuniões, com a Companhia Siderúrgica do Pecém, com a refinaria, identificar quais eram os profissionais que seriam demandados por esses empreendimentos, para que a gente pudesse prover a capacitação da mão de obra, de modo a atender a essa demanda já identificada por parte desses empreendedores. Bom, esse era o contexto que eu gostaria de mencionar, ressaltando essa questão dessa grande aliança entre o setor público, entre o primeiro setor do Estado do Ceará, liderado pelo governador Cid Gomes, e essa grande aliança entre a iniciativa privada, que representa o segundo setor, né, no caso da Companhia Siderúrgica do Pecém, por meio do tripé Vale, por meio do tripé Dom Cook e por meio do tripé Posco. E aí também, meu caro Ricardo, eu vou destacar a participação muito efetiva nesse processo do presidente do Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica do Pecém. Também diretor de siderurgia da Vale, nosso querido Aristides Corbellini. Corbellini foi uma pessoa também que deixa sua marca. Ela é absolutamente fixada, de modo muito destacado, dentro da realização desse processo. Do Maurício Chu, que foi presidente até agora há pouco, Maurício também, e agora como diretor administrativo de logística da Companhia Siderúrgica do Pecém, o Maurício também foi uma das pessoas que deixam a sua marca dentro desse processo. Eu tenho absoluta convicção, meu caro deputado Zezinho Albuquerque, meu caro presidente Roberto Cláudio, encerrando agora as minhas considerações, que esse momento ele se reveste de uma consolidação, de um legado que é deixado para o futuro, mas um legado que é deixado para o futuro já com marcas absolutamente claras no presente, porque só se constrói o futuro a partir do presente. Ele é que é a grande dádiva de Deus e é a Ele que nós temos que agradecer todo dia, todas essas conquistas que no Estado do Ceará são lideradas pelo governador Cid Gomes. Meu caro presidente Roberto Cláudio, muito obrigado a todos.